Caros alunos, hoje vamos dar sequência à nossa novela sobre a economia da Idade Média, economia feudal, sobre o feudalismo. E nós falamos no primeiro vídeo sobre os bárbaros, a sociedade bárbara. E agora nós vamos falar da sociedade bárbara quando chegam os romanos, que foi um evento extraordinário que mudou bastante as sociedades bárbaras, né? Ou seja, essa estrutura social que nós descrevemos na videoaula anterior, logo foi modificada com a chegada dos romanos ao Reno e a ocupação da Germânia até o Elba no século I depois de Cristo. Bem, o Elba, né, é um rio que passa 60 quilômetros a leste de Berlim, né? Hoje está fazendo fronteira com a Polônia em determinadas áreas, né? Então, para lá do rio Elba, né, bem, haviam tribos germânicas também naquela época, né? Então, entre o Elba e o Reno já faz fronteira lá com a França, entre a Alemanha hoje, França e a Suíça. Depois ele entra, se adentra, né, pelo território da Alemanha, né? Então esse território, né, foi ocupado por algum tempo pelos romanos, né? E foram depois, Roma se retirou, porque Roma se retirou porque Armínio, que era um general romano, ele era dessa área. Ele, quando era menino, foi levado para Roma. Isso era muito comum. Roma costumava sequestrar os meninos das regiões conquistadas, né, principalmente das principais famílias, né, dos principais da nobreza de clã ou nobreza militar dessas regiões, levavam para Roma. A pessoa, o menino crescia vendo a beleza de Roma, a sociedade, se acostumava, né? Era incorporado às legiões e chegava, ia ascendendo, né? E ele se transforma. Normalmente, a esmagadora maioria dos casos, eles se tornaram generais, muito oficiais romanos, muito fiéis ao Império, né? E no caso de Armínio não, porque ele foi para a Gália como general, foi para a Germânia, entre essa área que nós estamos falando, né? E ele quando ele estava lá, né, ele foi reconhecido, todo mundo sabia que ele era o Armíniozinho que tinha sido sequestrado pelos romanos, né? Então ele confabulou com os germanos, né? E os germanos foram se armando escondidos dos romanos, tá certo? E quando eles estavam prontos, né, não sob o comando, né, mas o plano de Armínio eles atacaram os romanos numa determinada área, né, da Germânia, vamos chamar lá de Germânia, né? E aí duas legiões romanas marcharam, tinha uma estrada que levava até lá, marcharam por essa estrada até a área para fazer face aos revoltosos, né? Para acabar com aquele negócio, aquela rebelião. O Armínio sabia disso, né? E o que Armínio fez? Ele montou uma emboscada. E essas duas legiões foram emboscadas e dizimadas, destruídas pelos bárbaros. E aí, o imperador romano da época ficou profundamente chocado, né? E aí os romanos resolveram se retirar, depois de ter perdido duas legiões, né? Cada legião 7.000 homens. Você levava 5, 6 anos para formar uma boa legião de combatentes, né? Então foi um golpe profundo e os romanos se retiraram dessa região, não é? Então, mas durante
não sei quanto tempo, né, essa região ficou sob ocupação romana. E, então, o impacto sobre a sociedade romana, sobre a sociedade germânica foi muito grande. Mesmo, né, quando o impacto continuou quando os romanos se retiraram, né, se retiraram para o outro lado do Reno. Por quê? Né? Porque, principalmente através do comércio. Porque os romanos, a sociedade romana, era uma sociedade extremamente sofisticada do ponto de vista dos bárbaros. Né? Produzia, os tecidos romanos eram uma maravilha perto dos tecidos elaborados pelos artesãos, pelas famílias, né? Germânicas. Né? O Império Romano tinha artesãos fabulosos, né? Conheciam, usavam a púrpura, né? Que é uma tintura retirada de caramujos, né? Do Mediterrâneo, tingiam os tecidos que ficavam maravilha. Quer dizer, não é tão maravilha assim, mas do ponto de vista da época era, né? Mesmo as armas romanas, o aço romano era melhor, né? Os instrumentos romanos eram melhor. Então, os bárbaros, os germânicos, queriam comprar muita coisa dos romanos, né? Mas o que eles podiam oferecer em troca? Gado. Eles criavam gado e os romanos eram carnívoros também, né? Consumiam grande quantidade de carne, principalmente as classes mais ricas, os nobres, né? Então tinha um produto, né? Mas não tinha outro, não tinha. Escravos. Porque a sociedade romana é uma sociedade de escravos, escravocratas, né? Baseado no trabalho escravo. Então tinha esse mercado para Ora, os prisioneiros, né, de guerra eram escravizados. Agora eram escravizados por quê? Porque tinham o nível da produtividade agrícola havia atingido um patamar suficiente para manter o escravo vivo e entregar o excedente da produção para os seus senhores. Então os germânicos começaram a entregar escravos para os romanos em troca dos seus produtos. Aliás, começaram a guerrear entre si exatamente apenas para pegar os escravos. Não mais porque uma tribo invadia a área de caça da outra, né? Não. Eu agora quero caçar, eu quero guerrear com outra tribo, não porque eu estou ressentido com ela porque ela invadiu minha área ou qualquer coisa. Não, é porque eu quero fazer escravos, tá certo? Então, para comprar os bens romanos, os líderes tribais vendiam o gado ou faziam incursões sobre outras tribos capturando escravos para exportar para os romanos. Né? Pela época de Tácito, né, a terra deixara de ser distribuída pelos clãs e era distribuída diretamente aos indivíduos. Né? Quer dizer, aqui o autor Anderson não diz exatamente o que ele quer dizer. Né? Aos indivíduos não era, isso nós temos certeza. Né? Podia ser às famílias, né? As famílias no sentido de casal e filhos, né? Ao passo que a frequência das redistribuição diminuía. O cultivo ainda se deslocava muitas vezes por entre terrenos florestais desocupados, de maneira que as tribos não tinham uma fixação territorial muito grande, por causa das técnicas agrícolas, primitivas ainda, né? O sistema agrário encorajava as guerras sazonais e permitia a migração em grande escala. Ou seja, continuava a serem... as tribos continuavam sendo seminômades. Menos, mas seminômades ainda, né? Formou-se uma aristocracia hereditária. Isso é muito bom. Muito bom, não. Uma novidade. Como que se formou isso? Se formou isso de forma, vamos dizer, natural. Porque os clãs, os chefes de clãs, né, nobreza de clã, eles tinham se tornado nobres pela sua importância, pela sua sabedoria, por que quer que seja, né?
Só que a nobreza morria com a morte do sujeito. Eu sou nobre, eu morro, meu filho não vai ser nobre, né? Quem vai ser nobre? Vai ser outras pessoas, pode até ser meu filho, né? Outras as pessoas mais influentes na tribo, etc. Mas o que eu vou fazer? Durante a minha vida, enquanto eu viver, eu vou promover o meu filho, de forma que eu usando minha influência, ele vai participar das assembleias, ele vai fazer encargo, eventualmente se tiver uma guerra ele vai participar dela, então eu vou transformando em pessoa influente. Bom, essa prática leva com o tempo que o nobre já seja nobre por família, né? Quer dizer, a aristocracia passa a ser hereditária. A mesma coisa ocorre com a nobreza guerreira. A nobreza guerreira, né? Com mais e menos razão. Mas porque, como eu sou um guerreiro, eu consigo impor, né, o meu filho como herdeiro, como um guerreiro, um chefe guerreiro. Menos porque, se ele não for um bom guerreiro, ele vai ser rejeitado. Mas, de qualquer maneira, com o tempo, né, o poder que os aristocratas, que os nobres têm, torna possível que eles tornem a nobreza hereditária. É isso que aconteceu, não é? Só que ainda a Assembleia Geral dos Guerreiros Livres ainda podia rejeitar as propostas dos nobres. Isso depois vai mudar, né? Os líderes das tribos haviam reunido cortejos. O que é cortejo? Grupos de guerreiros. E aí vai desaparecendo a distinção entre nobreza de clã e nobreza guerreira, porque os nobres da nobreza de clã também montam grupos armados, né? A atividade da guerra é uma atividade essencial, aliás, mais essencial, porque agora você tem que caçar, você tem que brigar com a tribo vizinha para conseguir escravos, né? Bom, esses grupos guerreiros eram recrutados entre a nobreza, mantidos por produto das terras a eles redistribuídas e isolados da participação da produção agrícola. Quem que vai produzir para eles? Os escravos, né? Mas não só os escravos. O que vai acontecer é que você vai instituir pouco a pouco um sistema de tributação. Não é tributação. O que você vai fazer é induzir, forçar membros da sua tribo a entregar parte da sua produção para você, que vai dar para os guerreiros, não? Bem, os alamanos da Floresta Negra, quem eram os alamanos? Os alamanos eram os povos germânicos, que eram chamados de tribos germânicas, um conjunto de tribos, ou uma tribo germânica, ou germânica, falando de forma sintetizada, né? Que eram assim chamados pelos romanos, né? E aí vem a palavra alemão, alemanos, alemão, vem daí, né? E acima de todos, os marcomanos e os quadros da Boêmia tinham... Onde é que é a Boêmia? A Boêmia hoje é onde está a República Tcheca. Tinham vile. O que são vile? No estilo romano. Essa palavra vila vem do latim, que os romanos organizavam os grandes proprietários, os nobres de Roma eram grandes proprietários de terra cultivada por escravos. E então, se você fosse num grande latifúndio, uma grande fazenda romana, né, você tinha onde ficava a sede da fazenda. Era um palacete, tá certo? Era um palacete, né? Com termas, com várias comodidades, né? Onde vivia o senhor, vivia o senhor, né? Quando o senhor vivia ali, ou os seus prepostos, né? O feitor, o gerente, digamos assim, da fazenda, não é? E ali também costumava ficar, nem sempre tinha alguma guarnição, quem nem sempre tinha para vigiar os escravos. Normalmente tinha alguns
feitores, né, que eram armados, né, mas não era necessário muito. Por quê? Porque o Império Romano, né, tinha legiões espalhadas, e se houvesse uma rebelião de escravos, né, é como se fosse a polícia, ele ia atrás dos rebeldes, né, dos bandidos. Né. Bem, mas ali também tinha a casa além do senhor, né, do nobre, do patrício romano, tinha a casa dos administradores, né, que cuidavam da fazenda, e tinham também as casas dos escravos. As casas nobres romanos eram sempre de alvenaria, né, chiques, às vezes tinha muita colunas de mármore, era uma coisa muito chique. Né? Depois vinham as casas dos administradores, que não eram tão chiques assim, e finalmente a casa dos escravos, que não eram palhoças, né? Eram casas, né, de madeira, bem construídas. Né? É, e isso era a vila. E o plural de vila é vile, né, em latim. Bom, e esse sistema, né, já foi copiado pelos germanos, com a diferença que o escravo romano, como o escravo romano trabalhava dia e noite, não tinha fim de semana, não existia. Isso foi uma das grandes obras do cristianismo, introduziu o sábado hebraico, que na verdade, para se diferenciar, para falar que não veio do hebraico, virou o domingo, Dominis Day, domingo, né? Os dias do Senhor. Né? Então, o escravo romano trabalhava e ele trabalhava sempre muito. Por que ele trabalhava muito? Porque ele tinha que produzir, grande parte da produção era para venda. Então, quanto mais produzisse, né, mais o escravo produzisse, trabalhasse, mais ele produzia e maior era a venda por parte do latifúndio, do estabelecimento. Né? Então, só que no caso do trabalho de escravo dos cativos de guerra, nas vilas germânicas, né, que não eram tão sofisticadas, casas sempre de madeira, um pouco de alvenaria, na verdade de estuque, né, de lama feito de barro, né, casas de barro, né, de tijolos queimados ou não. Né. Então, essas casas, né, ainda com telhado, às vezes de telhado, de telha, como eram os romanos. Né? Os romanos, as telhas eram das casas principais eram de barro, né? Barro. Como são as nossas até hoje, né? Nossas telhas são de barro, né? Com exceção daquelas telhas industriais, etc., outros materiais que tem por aí. Mas então, o resto era a gente... só que nas vilas, né, costumavam ser casas mais modestas, sem telha de barro, né, com palha, né? Então eram bem mais modestas. E os escravos não eram escravos que trabalhavam, como diz, só pelos romanos. Né? Por quê? Porque não adiantava, eles trabalhavam muito para quê? Para produzir centeio, cevada, linho, etc., que os senhores consumiam, eles consumiam, os senhores tinham que dividir com os senhores, né? Entregar parte da produção, entregavam tudo para os senhores entregavam para eles de volta, né? O que eles precisavam para sobreviver e se reproduzir. Né? Então, não havia aquele motivo de botar o escravo para trabalhar de noite. Né? Bom, na sociedade visigótica, a Assembleia Geral dos Guerreiros desapareceram. Os visigodos, né, uma tribo romana, uma tribo bárbara, né? Eu sempre confundo, né? Godos do leste, visigodos. Os ostrogodos, não, são godos do oeste. Visigodos são os godos do oeste. Os ostrogodos vão ser os godos do leste. Né? A Assembleia Geral dos Guerreiros já desapareceram. Né? Um conselho confederado de nobres exercia uma autoridade política central sobre as aldeias obedientes. Os nobres eram a classe proprietária com terra, cortês, ou seja, gente armadas, e escravos, claramente distintos do resto do povo. Aliás, isso aí vai ser a estrutura da sociedade feudal, com a diferença que não é escravo.
aliás, não eram exatamente escravos, os escravos dos visigodos. Quando no começo na comoção, aí está errado, não é no comoção, na comoção pelos invasores nômades, hunos, da Ásia Central, os hunos foram caminhando, os hunos eram uma tribo mongólica, ou tribos mongólicas, vieram caminhando em direção ao Império Romano. E eram um povo muito cruel, guerreiros extraordinários, né, extremamente cruéis, e na verdade o motivo da guerra era um botim, era o saque. Né? E, aliás, o Marx vai dizer, né, que um dos comportamentos dos mongóis de arrasar tudo, matar tudo, passar o que dizem, quer dizer, o Átila, que foi o rei dos hunos, né, que invadiu o Império Romano e foi derrotado por Aécio, né, o último dos grandes generais romanos, né, com a ajuda de tropas não só romanas, mas também das tribos germânicas, né, aliadas a Roma, que se tinham aliado para se opor ao avanço de Átila. Dizia-se que não nascia grama por onde passasse, mais grama por onde passasse o cavalo de Átila. Quer dizer, na verdade, o objetivo era o saque. Né? E o Marx comenta aqui o seguinte, né? Qual era o modo de vida dos mongóis? Eram estepes onde não tinha ninguém, só tinha gado. Então, na verdade, ao avançar, eles tinham esse padrão na cabeça, arrasar tudo e deixar a terra pronta apenas para pastagens. Bem, isso é apenas uma observação à margem. Né? Então, as tribos começaram a correr através das fronteiras romanas. Né? Uma nobreza cortesã solidificada e a fortuna individual em terras haviam por quase todos os cantos sucedido a rude igualdade das clãs originais. Ou seja, nós já temos desigualdades políticas e temos uma estrutura de classes, porque agora nós temos a classe escrava que trabalha para os nobres, né? Germânicos. Bom, mas e os antigos, e os germânicos propriamente dito, que não eram escravos? Eles eram homens livres. E eram o quê? Eram homens livres que tinham pequenas fazendas, né? Eram pequenos proprietários. A longa simbiose das formações sociais romanas e germânicas nas regiões fronteiriças gradualmente estreitara a brecha entre ambas, embora ainda continuasse uma fenda enorme na maioria dos aspectos. De sua colisão e fusão final e cataclísmica iria surgir finalmente o feudalismo. E aí nós vamos no próximo vídeo falar muito rapidamente sobre o declínio do Império Romano.